Boa noite, meu amado. Nosso culto de primícias neste domingo, primeiro domingo de setembro. Queria que você estivesse recordando o tema deste mês, onde nós estamos debaixo da dependência divina, onde nós cremos que a proteção de Deus é preciosa para cada um de nós, e quando nós estamos guardados por Deus, todas as coisas acontecem. Então, que este mês seja algo tremendo sobre a sua casa e a sua família. Queria compartilhar contigo o livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, o versos de número 7 até o 12, que diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e na angústia por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Se nós olharmos a história do Saulo, o grande Saulo, que mais tarde se torna Paulo, o pequeno Paulo, a Bíblia nos fala que Saulo era um fariseu poderoso, era estudado e muito temido, para depois se tornar um cristão pobre, desprezado, considerado louco e muitas vezes perseguido. Aos olhos do homem, aos olhos humanos, a gente olha e diz assim: parece que piorou, não é verdade? Será que melhorou? Certamente melhorou, meu querido, porque teve a maior de todas as riquezas, que é a presença de Deus. Mas teve que perder muitas coisas para aprender a depender de Deus. Antes, Paulo vivia por si mesmo, pois aprendeu que precisava depender de Deus para todas as coisas da sua vida. Então nós podemos olhar aqui que Paulo, ele mais tarde, ele mesmo diz assim em Gálatas 2:20, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo agora, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Nós podemos ver que Paulo se torna totalmente dependente de Deus. Minha pergunta nessa noite: você tem dependido de Deus? Você tem buscado socorro na pessoa do teu Deus? Porque aqui Paulo exatamente está dizendo que ele dependia de Deus para todas as coisas. E eu queria falar exatamente pelas 4 coisas que Paulo nos ensina na dependência de Deus. A primeira, ele fala sobre espinhos. Você já viu como uma criança tem medo de tirar espinhos quando encrava na sua pele? Parece que dói mais quando a gente vai tirar o espinho do que quando o espinho entrou na sua carne. As lutas e as tribulações são como os espinhos que nos ferem. Mas já pensou como seria a sua vida se nós não tivéssemos problemas e lutas e dificuldades? Às vezes, muitos problemas que temos são provocados por nós mesmos. E não porque Deus resolveu colocar espinhos em nós. Deus nos prefere, muitas vezes, nos ver triste perto dele do que rindo longe da sua presença. O pecado também é como um espinho. E para a humanidade, porque quando o homem pecou, Deus amaldiçoou a terra. E a partir de então, surgiram os espinhos. Mas Jesus levou na cabeça uma coroa de espinhos, sabe para quê? Para trazer perdão sobre os nossos pecados. Os espinhos entraram por causa do pecado, mas os espinhos foram levados exatamente pela remissão dos pecados lá na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo. Espinhos são necessários para muitas vezes acordar o povo de Deus.
Espinhos são necessários, muitas vezes, para provar o quanto eu sou dependente de Deus. Quanto que eu dependo de Deus. Porque muitas vezes a gente se torna tão absoluto, a gente se torna tão prepotente, que se esquece que tudo pertence a Ele, que tudo está no controle dEle. A segunda coisa que Paulo fala, no verso de número 8, ele fala sobre oração. Deus responde à oração de Paulo. Sim. O missionário metodista Stanley Jones, que pregou na Índia, escreveu um livro chamado A Resposta Divina, dizendo que mesmo quando Deus diz não, espera ou sim, sempre será sim, porque é o melhor para mim e para você. Os espinhos devem nos levar a orar. Quando nós temos algum espinho que está nos incomodando, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é ir diretamente ao trono da graça e pedir a dependência de Deus para as nossas vidas. Os problemas são motivos de orações e se orarmos, com certeza, eles serão resolvidos. Temos andado aí 6 meses debaixo de oração, debaixo de intercessão, debaixo de busca. E eu quero dizer para você, eu tenho visto a glória do Senhor trazer respostas, trazer transformações e trazer mudanças sobre a minha vida e sobre a tua vida. Terceira coisa que eu gostaria de falar contigo é sobre a graça de Deus. Deus ensinou Paulo a viver pela graça. A graça de Deus é bastante, ou seja, é suficiente para nos abençoar e não precisamos de mais nada além dela. Quem está com Jesus tem tudo. O poder de Deus repousa sobre nós e nos aperfeiçoa exatamente no momento de fraqueza. Mas como conhecer a graça de Deus? Ela se manifesta suprindo as nossas fraquezas. Um peso que aguento carregar, eu pego sozinho. Mas quando eu não aguento, eu preciso pedir a ajuda de alguém. E é exatamente isso que Paulo descobriu. Ele exatamente disse assim, olha, aquilo que eu consigo levar, eu levo. Mas aquilo que eu não consigo, a sua graça me basta. Quarta coisa, a força de Deus. Paulo disse que sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por causa de quê? Por causa do amor de Cristo. Quem disse que o crente não tem prazer? E quem disse que não tem lutas? Quando não temos nenhuma força, lutamos com a força que vem de Deus. Estamos do lado mais forte, porque Deus nunca perdeu e nele tudo é possível. Em Cristo Jesus, todas as coisas são possíveis. Eu queria que você aprendesse, meu amado irmão, a depender de Deus. A depender de Deus para tudo. Nós pensamos que Deus só serve para coisas grandes, quando nada dá certo. Eu queria dizer que Deus dá certo para coisa pequena, para média e para gigantesca. Porque Ele conhece tudo e Ele sabe de todas as coisas. E Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então eu dependo dEle. Quando vierem os espinhos, ore, receba a graça e seja forte. Que seja forte aos seus próprios olhos. Confie na força de Deus para tudo e você será bem-sucedido. Queria perguntar para você, para que você depende de Deus neste mês de setembro? É para algo pequenininho, para algo médio ou para algo imenso? Ele tem o controle de tudo. E Ele quer te levar a estar dependente dEle. A estar dependente da mão dEle. A estar dependente das bênçãos dEle. E Ele está com seus ouvidos abertos para ouvir as minhas súplicas, as tuas súplicas, as nossas súplicas. Vamos nos apresentar a Deus esse primeiro domingo do mês de setembro. Domingo das primícias, onde nós trazemos nossa primeira oferta, onde nós honramos a Deus com a nossa primeira renda. Eu queria orar por você. Eterno e soberano Deus, nós tivemos um aprendizado tão grande
da vida deste homem, o apóstolo Paulo. Um homem que tinha tudo para ser o melhor, mas ele reconheceu que nem todo o conhecimento que ele tinha, Pai querido, nem toda a expertise das leis poderiam ser maior que a dependência de Deus. E ele verdadeiramente disse, Pai querido, que melhor era viver em Cristo do que viver na sua própria força. A tua igreja vai andar neste mês de setembro debaixo da dependência tua. Ah, Senhor, alivia, Pai querido, as lutas, os problemas, as dificuldades, mas nos leva a confiar na dependência de Ti. Seja para a saúde, seja para o emprego, seja para o problema sentimental, em todas as áreas, Pai, nós possamos depender da Tua graça. A Tua graça nos basta. E para isso que estamos aqui, Pai querido, para sermos fortalecidos em amor, em nome do Senhor Deus. Meu amado, queria te convidar, se você puder estar ofertando, se você puder estar depositando a tua oferta de primícias, tenha liberdade, você tem os nossos canais, você tem os nossos telefones, tenha liberdade, mas dependa verdadeiramente de Deus. Deus pode mudar o cenário da tua história, hoje ainda. Se você for dependente dele, a sua bênção chegará até você. Quero orar por você, dando a bênção apostólica e despedindo você neste culto nessa noite. Queria te convidar a colocar a mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce e íntima comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para todos sempre. Não se esqueça de dar teu like, não esqueça de se inscrever nos nossos canais, não esqueça de compartilhar as nossas lives, as nossas pregações, para que muito mais pessoas possam conhecer do amor de Deus. Eu te abençoo e digo, e que viva Cristo no teu e no meu coração, todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.